Iapo, iaiaê, oh. Iapo, iaiaê. Iapo, iaiaê. Ituki-tuki, iapo, ituki-tuki-ê. Que tal atividades, recursos pedagógicos para trabalhar a questão dos povos originários, que você pode utilizar no seu plano de aula, desde bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, aderindo no seu dia a dia a esses recursos. Quer saber mais? Quer saber como? Então, ó, vem comigo! Yes! Já começamos esse vídeo com uma bagunça. Será que os povos originários todos têm a mesma cultura? Temos uma lei que institui o Dia dos Povos Indígenas, alterando a questão do Dia do Índio? Temos sim. Vamos falar sobre tudo isso com ideias e dicas, recursos pedagógicos. Vamos construir recursos que você vai amar e poderá colocar no seu dia a dia. Mas antes, o que eu peço? Que você entre na descrição desse vídeo e já se inscreva para o nosso mini curso gratuito que está para começar dias 9, 10 e 11 de abril. Se você está assistindo esse vídeo num outro momento, todo esse material do mini curso foi para o nosso Clube da Educação Infantil. Isso mesmo, nós temos um clube onde tudo que os professores de educação infantil precisam no clube tem. Inclusive, os 3 planos do vídeo de hoje, completinho, de forma editável, para você alterar, adequar de acordo com a sua necessidade. Samantha, a questão dos povos indígenas. A gente trabalha só não é só em um dia, gente, por favor. Né? O que nós vamos construir hoje aqui, você já pode guardar no seu cantinho da música para você oportunizar sempre para as crianças, para os bebês. Então a gente tem que aderir a culturas diferentes no nosso dia a dia, respeitando em especial a cultura da infância. Por isso aqui no nosso canal, todo o material que você encontra caminha nesse sentido, de investigação, de exploração, de conhecimento do brincar, valorizando o brincar. Então, bora lá para o nosso plano de aula. Nós vamos trabalhar o primeiro plano aqui com você e eu quero que você fique até o final desse vídeo, porque nós vamos colocar uma partinha no final, que é o que fez sucesso durante a semana. Fique aqui comigo, porque é uma dica imprescindível, um recurso pedagógico que você pode colocar na sua roda. Sabe aquela matemática em ação? Então é no final desse vídeo. Olha quanta coisa boa! E eu preciso de você como? Se inscrevendo aqui no canal, clicando no sininho de notificação, compartilhando esse conteúdo com as suas amigas, seus amigos. Gente, teve uma amada que escreveu para mim, Samantha, criei uma lista de transmissão e eu coloco os seus vídeos, o conteúdo lá do Instagram nessa lista de transmissão, indicando para as amigas dela, sabe? Muitas professoras estão aí, professores começando e na dúvida dos recursos para utilizar, a gente trabalha muito. Todo dia nós criamos conteúdo para você, todos os dias, nas redes sociais. Então eu acredito que você está me vendo aí nas redes para ajudar, né? Para que a gente consiga chegar no número maior de pessoas, eu vou pedir para que você, quando veja o nosso conteúdo, deixa o like, clica lá no coraçãozinho, por favor. Às vezes é difícil a rede, o sistema, entender, né? E compartilhar o nosso conteúdo, que só ajuda, gente, só possibilita as relações entre as famílias, a brincadeira, favorecendo, fortalecendo a nossa primeira etapa da educação básica e a etapa mais importante da vida de todo ser humano, a educação infantil. Então eu peço para você sempre, viu o nosso conteúdo, deixa o joinha. Combinado? Certinho? O que eu coloquei lá no nosso plano de aula, que pode ser a sua carta de intenções? Eu comecei com Gonçalves Lima, de uma dissertação que eu utilizei na minha dissertação de mestrado. Isso mesmo, eu sou mestre em educação na linha formação de professores e práticas pedagógicas, atuando há mais de 26 anos. Esse ano já faz 27. Yes! Na educação, só sei fazer isso, gente. Só sei fazer cozinhar, limpar, essas coisas todas, né? Mas eu amo trabalhar com a educação, eu amo poder estar aqui com você. Por isso já quero te agradecer, hein? Muito obrigada por estar aqui juntinho comigo. Eu comecei com essa frase, com esse textinho. Vou só ler esse pedaço que eu gosto muito, que fala assim, ó: é preciso sentir o mundo na sua inteireza para se educar.
Temos muito a aprender com os povos indígenas. Até na minha dissertação eu coloquei a concepção do brincar, de criança, de relações, de aprendizagem dos povos indígenas. Vocês viram? Eu utilizei os povos indígenas porque eu sou brasileira! Na minha dissertação de mestrado, eu falo sobre educação infantil e sustentabilidade. Eu poderia começar com muitos autores que falam a respeito disso, a ONU mesmo que traz a respeito dessa sustentabilidade, mas eu preferi começar com os povos indígenas, os povos originários. Então observe na sua escola, na sua sala de aula, o que você tem que se relaciona a tudo isso, a culturas diferentes, em especial valorizando o nosso país. Né? A gente tem que pensar muito forte nisso, a representatividade. Você tem livros de histórias? Busque livros que falem a respeito, que trazem a literatura indígena. Cada povo, os povos indígenas, todos têm a mesma cultura? Não, são culturas diferentes que a gente precisa respeitar isso. Então vamos lá para esse nosso plano de aula. Eu escolhi o Guarani porque, como a gente fala para o Brasil inteirinho, mas tem alguma comunidade indígena próxima a você? Na sua cidade, na sua região? De repente você pode até convidar para que venham conversar com as crianças, contar a respeito do dia a dia. Não é verdade? Essa relação entre comunidade e escola, a representantes dessa comunidade e escola, e sala de aula, e chão de escola. Tão importante isso. Mas eu coloquei aqui uma indicação de um coral guarani, para que você possa colocar essa música para que as crianças ouçam, sintam, experimentem. E ali nesse vídeo você já pode ir observando as diferenças. Quais as diferenças? O que tem de diferente entre a sua região aí, a sua comunidade escolar, com a comunidade indígena que nós estamos observando, estamos vendo. Muitas coisas em comum, e aí a gente vai desconstruindo certas questões, né, tão importantes e que dizem a respeito da colonização, que às vezes deixaram marcas em nós. E a gente vai desconstruindo isso junto com as crianças e impedindo que elas já aprendam de forma equivocada. Então, bora lá, coloquei esse coral indígena no nosso plano. Você sabia? Nós temos uma legislação, a Lei 14.402, de 8 de julho de 2022, que institui o dia 19 de abril, como Dia dos Povos Indígenas e revoga o decreto número 5.540 de 2 de junho de 1943. Revoga. Ele revoga por quê? Porque esse decreto mais antigo, 1943, trazia Dia do Índio. As crianças sabem, o que elas sabem a respeito dos povos indígenas? Elas falam índio. O índio, ele vem, essa nomenclatura vem por conta das Índias, que os colonizadores queriam chegar até as Índias, mas chegaram até o Brasil. Então começaram a chamar esse povo de índio e ficou conhecido. Então, para desconstruir isso, porque é uma marca de exploração, de invasão, não é? A deputada federal Joênia Wapichana, ela é uma deputada indígena lá na Câmara dos Deputados e ela que veio com esse projeto de lei alterando para povos indígenas. A gente precisa respeitar isso. Converse com as crianças. Tem algum nome, algum apelido que alguém fala e que machuca? Que a gente não faça isso, né? Aqui o Francisco, ele foi um dia na escola, no dia da fantasia lá, e ele foi com um pirata e nós compramos da Dream Book um livro que vem com uma espada. Gente, foi um sucesso a espada do menino de pirata, chamou atenção, as crianças ficaram enlouquecidas e agora as crianças chamam ele, olha o pirata, e ele não gosta, ele fica bravo. E eu fiquei, né, como que a gente vai fazer isso? Agora parece que as coisas já se acalmaram, mas ele não gosta. Tem algum nome, algum apelido que as pessoas chamam você que não gosta? Converse com as crianças que a gente não deve fazer isso, porque isso magoa, isso fere, incomoda, e nós não estamos aqui para incomodar as pessoas, mas para apoiar as pessoas, brincar junto, se divertir, né? Converse com as crianças a respeito disso também. Deixei tudo aqui no plano para vocês. É claro que a gente vai trabalhar isso com as crianças pequenas. Para as crianças bem pequenas, eu tirei a parte da lei, porque é meio complexo trabalhar com a legislação, eles não vão entender, não está na hora. Mas deixei o coral,
Porque música é fundamental, música na nossa vida, estimula o cérebro, potencializa, queremos bebês e crianças potentes. Então, coloquei o coral aqui, a gente precisa trabalhar. As crianças, muitas delas, têm acesso a músicas diferentes somente dentro da escola. Então, ampliar esse repertório tão importante, tão gostoso, né? Então, deixei aqui para vocês, para os bebês também. Tirei a lei e deixei mais as bandejas de experimentações, a construção dos instrumentos aqui. Os povos indígenas originários, tudo que envolve a natureza para eles é valorizado, não é? Olha a natureza presente, desde os grafismos. Eu tentei fazer uma cópia dos grafismos aqui, fiquei... porque é tão caprichado. Converse com as crianças, traga imagens de grafismos, dos grafismos da sua região, dos povos indígenas de pertinho aí de você, quem são, quais são. Depois eu vi que os desenhos representam muitas vezes a cobra, o peixe, o sapo. Então tudo está relacionado muito forte com a natureza, com esse amor, com esse cuidado e esse carinho. Coloquei aqui para vocês, né, oportunizar essa caça aos tesouros com as crianças, dos elementos da natureza. Já fizemos um vídeo aqui no canal onde falamos sobre isso. A natureza para nós é um tesouro e precisamos valorizar cada vez mais. Por isso eu trouxe os povos originários no meu material sobre sustentabilidade e educação infantil. Porque olha o mundo como está, olha o nosso planeta pede socorro. Então que a gente aproxime mais as crianças dos elementos da natureza. As crianças vão guardando ali os tesouros, folhas, sementes, flores, cascas. Nós vamos utilizar para a construção dos nossos recursos aqui. Vocês viram que eu comecei com um instrumento musical? Esse daqui é do Marcos. Vou deixar o arroba dele aqui na descrição também para vocês. Gente, um capricho! E os instrumentos dele são super... o valor, sabe? Muito bacana, dá para você construir sua caixinha de jogos aí. Eu vi aqui, olha, ele furou a casca, ele invernizou, colocou o fiozinho. Olha o capricho, gente. É um instrumento musical indígena, não encontrei na cultura indígena, mas envolve a natureza. E nós estamos aí trabalhando a questão dos povos indígenas e também o nosso país, o nosso Brasil. Então eu coloquei aqui, eu trouxe também cascas. Olha, muito comum. Na sua região você tem essas cascas aqui para a gente construir esse instrumento musical com as cascas. Quem aí participa do clube já viu que a Silvia Salles, nós trabalhamos essas cascas na nossa CEI, né? Quem não participa do clube participou da CEI de repente. Então a gente vai construir um instrumento aqui utilizando esses materiais. Você fez a coleta com as crianças? Seleciona, que é uma questão que está lá na BNCC, já coloquei aqui como objetivo. Verifica os elementos, compara, seleciona, se possível, se conseguir, se necessário, higieniza. Aqui nós vamos construir, então, alguns instrumentos musicais que estão relacionados aos povos indígenas, em especial o Guarani. No coral, vocês vão ver que tem a questão do chocalho. Então, nós vamos construir um chocalho. Sabe aquele rolo de papel toalha? Então, nós temos aqui um rolo de papel toalha, pintamos, ok? As crianças pintam, decoram do jeito que elas quiserem. Aí, o primeiro passo, eu vou ter que fechar esse rolo aqui. Então, eu vou pegar um rolinho de papel higiênico, cortei, vou dividir ele aqui no meio, para que eu tenha base para os dois lados aqui do meu rolo. Olha lá, vou colocar aqui, certo? Opa, apertei demais. Então, eu vou cortar aqui as pontinhas e vou fazer o quê? Vou fechar, então, essa base do meu rolo. Fechei, vedei bem aqui essa parte. Agora eu vou colocar aqui o arroz. Mas você pode também colocar terra, areia, pedrinhas, o que as crianças escolherem aí, o que você tiver de material. Ai, derrubei grande parte. Você pode até, sabe o que eu vou fazer? Para ficar um som diferente, eu vou colocar também aqui essas cascas, gente. Olha só. O que elas vão fazer? Na hora que o arroz for correr, elas dão uma segurada no arroz,
Então você tem um som diferente. Tá aqui, ó. E o Francisco ama o som do mar. Cada vez que ele mexe com o chocalho assim, ele fala: mamãe, olha o som do mar. E agora eu vou fechar essa parte também, combinado? Eu fiz uso da fita isolante aqui porque eu gosto do preto, mas pode usar a fita adesiva, o que você tiver aí. Fiz também com essa linha, um charminho aqui, uma franja, para colocar aqui no nosso chocalho. Olha lá, vamos colocar aqui. Fazer um charminho, né? Um capricho. Eu vejo as coisas da Silvia. A Silvia trabalha com a gente no clube, o módulo de músicas potentes. Ela é mestre em música pela Unesp. E, gente, o material dela é todo um capricho. Então, tá aqui, olha, o nosso chocalho. Iapô, ia, ia, eu. Iapô, ia, ia, o. Olha lá. Iapô, ia, ia, eu. Iapô, ia, ia, o. Iapô, ia, ia, e tuque, tuque, iapô. E tuque, tuque, e. Tá aqui, gostaram, aprovaram? Simples, fácil e as crianças poderão criar. Deixem esses materiais, elementos, além dos elementos da natureza, rolos, caixas, tintas, fitas, para que eles possam criar. Vamos para mais um. Sabe aquele tamborzinho? Então, aqui eu estou utilizando papelão, recortei 2 círculos para o nosso tamborzinho. Vou fazer uso do barbante também. Peguei 2 bolinhas de argila para a gente trabalhar aqui e um palito. As crianças vão decorar da maneira com a qual elas quiserem. Pode ser desenhando, colando retalhos de papéis, pode ser pintando, cada uma construindo aí o seu instrumento, ok? Decorei aqui o nosso tamborzinho indígena, lembrando que cada criança decora ao seu modo, do jeito que quiser. E agora a gente vai colar. Então, eu viro, ok? Vou colar aqui o palito, o barbante. E vamos... E um tambor entre o outro, né, gente? Muito cuidado com a cola quente, longe das crianças. Tá aqui o nosso tambor indígena. Ai, gente, eu amei. Olha o som. Iapô, ia, ia, eu. Iapô, ia, ia, o. Bom, eu fiz o que? Eu amarrei no barbante as bolinhas de argila e coloquei um pouco de cola quente para segurar, senão ela escapa. Então tá aqui amarradinho com argila. Você pode também, alguns instrumentos confeccionados pelos povos indígenas, tudo com muito capricho, né? Colocado um couro, por isso que dá um som mais forte, um som diferente. Aqui nós fizemos com o papelão, mas tem várias maneiras de fazer. Eu achei esse um pouco mais simples para trabalhar com as crianças da educação infantil. Então tá aqui o tamborzinho indígena. Já fizemos o chocalho, já fizemos o tambor. Vamos fazer mais um instrumento envolvendo os elementos da natureza? Assim você recheia a sua caixinha musical aí, a sua caixinha de instrumentos musicais, com representatividade. Bora lá! Para esse nós vamos utilizar as cascas. Separei aqui as lãs.
Eu peguei do barbante, sabe aquele suportinho do barbante? Acabou o meu barbante, eu guardei. Guardem aí quando acabar, porque eu achei tão interessante para a gente fazer alguma coisa com ele. Então vamos lá, o que que a gente faz, gente? Qual é a dica aqui? É que você amarre cada folha, cada casca na lã. Amarrar cada casquinha na lã. Olha lá, fizemos um furinho. Vamos fazer aqui um nozinho. Agora vamos para mágica. Sai um e volta um. Pronto, gente, amarrei, deu tudo certo. Não foi difícil, foi fácil. Eu acredito que as crianças possam conseguir fazer com a sua ajuda aí, com a sua colaboração. Pensei até em colocar essa lã aqui por dentro. A gente vai fazendo e vai criando as possibilidades, né? Vai vendo o que que dá certo, o que que não dá, como que a gente pode fazer da melhor forma aí. Olha lá, gostei assim também, não? Vou fazer aqui um nó. Vamos ver se ele escapa, dá até pra prender daí aqui de alguma forma. Dá pra passar cola. Ou colar assim, fazendo tipo uma franja. A gente vai construindo aqui junto com vocês. Eu nunca vi esse instrumento. Eu tô imitando um pouquinho o Marcos ali. Mas olha, ficou bem bacana, hein? Eu acho que dá pra passar a fita, Fer. Ó, porque a cola acho que não vai ser necessário. Mas a fita... Fica bonito, né? E daí em cima da fita, dá pra gente passar essa linha também. Olha lá. Iapo, iaia, eo, iapo, iaia, o. Pronto, mais um instrumento musical para sua bandinha, para sua caixa de instrumentos, onde as crianças vão observar os elementos da natureza aí, gostoso, né, gente? Olha que coisa boa! Instrumentos musicais. E a gente consegue, então, trazer um pouco dessa cultura indígena para a nossa sala, para que a gente possa utilizar no dia a dia. Então, construir instrumentos com as crianças, né, para comemorar e refletir mais sobre a importância dessa data, do respeito a diferentes culturas. No plano de aula das crianças bem pequenas, nós trouxemos praticamente as mesmas propostas para trabalhar mais a questão da música, dos instrumentos, pois a música potencializa o cérebro. E para os bebês, as experimentações, sempre com muito cuidado com aquilo que a gente vai oferecer para que eles não coloquem nem no narizinho, nem no ouvido, né, nem na boca. Então, cuidado com os elementos. Deixamos tudo lá no plano bem certinho para você. Se você quiser esses planos, vem participar do Clube da Educação Infantil, que lá você terá acesso a tudo que você precisa. Gostaram? Eu espero que você tenha gostado. Ficou comigo até o final. Vamos para a dica da semana. A dica da semana, bandeja de ovos. Nós colocamos os números aqui, se você quiser eu vou deixar na descrição para você baixar esses números gratuitamente para te auxiliar aí. É do desodorante, sabe aquele roll-on? É a coisinha do desodorante. Você pode solicitar para as crianças, verificar quem da escola, se algum funcionário utiliza esse desodorante, que guarde, porque às vezes a gente joga a embalagem, coloca na reciclagem, né, a embalagem, e nem se atenta que lá nós temos um tesouro, que são essas bolinhas, que são aquelas bolinhas, praticamente bolinha de ping-pong, elas vão clicando. Então, o que as crianças vão fazer? Eu vou convidar você para ir lá no Instagram, conferir essa brincadeira que eu fiz com o Francisco. Lá a gente aprende, né? Aqui a gente trabalha muito a questão da relação dos números, a quantidade, do que vem antes, do que vem depois. Coloquei aqui para contagem desses pontos, tampinhas de garrafa PET, tampinhas de leite aí, tampinhas variadas, para que as crianças peguem os pontos por meio dessas tampinhas e depois elas possam contar.
Gostaram da dica? Vocês acham que esse é um quadro aqui no nosso canal, né? No final do vídeo eu coloco a dica da semana. Matemática em ação. Nossas crianças aprendem como? Brincando. Então que possamos brincar mais e sempre. Bora lá. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Te vejo no encontro ao vivo, hein? Por favor, não nos abandone. Continue junto com a gente. Um forte abraço. Fique bem, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Yes! Compartilhe.